A força mental, ela é definida como a probabilidade de um evento ruim fazer você agir de forma contrária aos seus objetivos. Ou seja, como que as coisas que acontecem na sua vida afetam você, afetam a sua direção, afetam seus objetivos. Não é algo que você tem ou não tem, mas o quanto você consegue manter o rumo da sua vida quando a vida vai contra as suas preferências, quando as coisas dão errado, quando as coisas fogem do controle. Eu aprendi muito cedo o poder da força mental. Quando eu tinha 6 anos, a minha mãe faleceu. Quando eu tinha essa mesma idade, meu pai foi embora e deixou eu e meu irmão na casa da minha avó. Então, desde dessa tênue idade, 6 anos de idade, assim, era uma criança muito pequena. Eu tive que aprender isso. E eu resumo a força mental em 4 principais componentes, tá? Que é a tolerância, ou seja, o quanto de dificuldade você aguenta antes de mudar de comportamento, tá? Então, a tolerância, ela é muito importante porque hoje em dia, que é uma coisa que eu venho repetindo bastante aqui nesse canal, as pessoas elas estão menos tolerantes à dificuldade. As pessoas elas por uma questão ambiental, e não ambiental de meio ambiente, ambiental de onde as pessoas estão inseridas, com um monte de tela, um monte de estímulo rápido, facilidade, delivery, tudo ficou muito rápido e tudo fez com que as pessoas tivessem baixa tolerância a esforço, né? Então, putz, tô com preguiça de cozinhar, vou pedir delivery. Putz, tô com preguiça de pensar, vou usar a inteligência artificial. Tô com preguiça de conhecer alguém, vou baixar um aplicativo, um Tinder. Então as pessoas estão menos tolerantes a fazer esforço. Ah, preciso emagrecer. Vou usar uma caneta emagrecedora. Cara, eu tava com cento e... Ó, emagreci bastante, ó. Eu tava com 105 quilos em 24 de dezembro de 2024. Eu até gravei um vídeo pra esse canal falando disso lá. Se você voltar um pouquinho aí, você vai ver. E aí, nesse período, eu decidi que ia emagrecer. Fiz vários exames, fui lá ver, tava com a glicose meio desregulada, tava meio zoado. Principalmente a glicose e tal. Só que, além disso, eu tava com sobrepeso, né? Eu tenho apesar que eu tenho 1,90 m, 105 quilos, até que cabe pra uma pessoa grande como eu. Só que o que aconteceu? Eu fui em 2 endócrinos diferentes. Eu falei, doutor, eu quero fazer um planejamento, uma dieta, longo prazo, pra conseguir ter essa perda de peso, pra melhorar minha condição física e tal. Cara, o médico me ouviu. Veredito, vai tomar Ozempic. Falei, puta, eu não vou tomar Ozempic, cara. Me recusei. Eu me recusei. Eu sei que tem gente que não é a mesma condição que eu. Não é um cara que tem 105 quilos. É uma pessoa que tá com 200 quilos, sei lá, 150 quilos. Que, tipo, a única forma da pessoa conseguir regular várias partes do organismo dela é através de um medicamento como esse. Mas não era o meu caso. Eu sou esportista. Eu tenho histórico de atleta. Eu a vida inteira eu pratico esporte, a dieta reage bem ao meu organismo. Então, aí eu falei, puta, cara. E ele falou, e eu lembro que me marcou que ele falou assim: ah, mas aí, se eu, não... eu falei, doutor, mas não tem outro caminho? Ele falou, ah, até tem. Mas aí meu medo é você chegar aqui daqui a 6 meses na consulta e não ter conseguido. Porque acho que ele deve estar tão acostumado que as pessoas não têm mais tolerância a esforço, que ele já partiu do pressuposto que eu também não tinha, entendeu? Então, tolerância. Tolerância eu diria que é o top 1 aí da sua força mental, né? Que é uma habilidade que você desenvolve. Beleza. Aí tem a adaptabilidade. A adaptabilidade é o seguinte: se após o evento difícil você volta melhor, igual ou pior do que antes, isso é adaptabilidade. É o quanto você tirou de. Cara, tirou de proveito daquilo. O que é doloroso, né? E aí você tem que ter a tolerância. Esses 4 componentes eles se encaixam, né? Então, por exemplo, a pessoa com alta tolerância, quando ela não muda o seu próprio comportamento quando algo ruim acontece, ou seja, tipo assim, eu tô focado no trabalho, aí acontece que eu quebrei o braço, e aí eu perco o foco total no trabalho. Eu não consegui ter a força mental de me manter tolerante ali a uma dor, a uma adversidade. Eu mudei meu comportamento muito, muito rápido, entendeu? Então, esse tipo de pessoa, ela se recupera rapidamente e sai fortalecida, porque ela consegue se adaptar. Já o oposto
Não, ela se desestabiliza com pequenas coisas, afunda emocionalmente, demora para se recuperar e fica pior do que estava antes. E a adaptabilidade ela se encaixa nisso. Qualquer mudança permanente de comportamento após algo adverso. Então, depois que passou por aquele trauma, depois que passou por aquele. E trauma, quando você entende o conceito de trauma, pô, se você bate a pedra um graveto com uma pedra, isso é um trauma. E esse trauma ele gera o fogo, né? O trauma ele sempre gera algo depois, ele sempre gera um output, ele sempre gera uma saída, algo novo. Ele gera movimento, ele gera algo novo, o trauma, né? Acontece que esse trauma ele pode te deixar melhor ou pior, tá? Se a sua mudança te aproxima dos seus objetivos, mesmo assim, ainda é um trauma. Tipo, vamos lá, você passou por um trauma do término de uma relação, que é uma coisa que eu tô passando nesse momento, infelizmente. Mas isso me ajudou a ficar mais perto dos meus objetivos de ter filho, por exemplo. Cara, ainda é um trauma pra mim, porque é um relacionamento muito longo, 8 anos aí junto com a mesma pessoa, morando junto e tal. Mas é um trauma que eu vou ter que usar ele a meu favor de chegar mais próximo dos meus objetivos, que é construir uma família, é ter filho, né? Então, o trauma ele sempre vai ser um trauma, só que ele pode ser algo bom ou pode ser algo ruim, no caso, né? E sempre que você conseguir se adaptar, e exige muita força mental, que é o tema desse vídeo. Se você conseguir se adaptar e usar esse trauma de uma maneira positiva na sua vida, você vai sair fortalecido. E nem sempre dá. E não. Eu não quero entrar nessa seara de coach, porque eu também não acredito muito nisso. Assim, quando vai pra esse lado de coach, de tipo assim, puta, tudo tem que ser um limão, tudo tem que ser uma limonada. Não é assim também. Tem coisa que é ruim e vai ser ruim, independente de você ser um Buda da reclassificação mental. De tipo, ressignificação mental. Tem coisa que é só ruim mesmo, porque é daquele jeito, tá ligado? Tipo, não tem como ser bom. A minha sorte é que puta, isso é foda de falar. Mas eu acho que foi menos pior pra mim eu ter perdido minha mãe e meu pai tão cedo, com 6 anos. Eu acho que se eu tivesse perdido com 15 ou com 16, seria pior, tá ligado? Porque eu acho que a minha revolta que ia gerar em mim ia ser muito mais destrutiva pra mim e pros outros ao meu redor. E eu não teria muito tempo pra me ressignificar. Dos 6 aos 15 eu consegui ressignificar. Pensa que eu ia ter que ficar ressignificando isso dos 15 aos 25. Eu ia perder um puta tempo. Eu ia. Acho que não ia ser algo que ia me fortalecer. Eu acho que ia me destruir. Então, esse trauma. Então, você também tem que entender que a vida, às vezes, ela impõe traumas na sua vida que não. Por mais que. Claro, se você tiver uma força mental, vai te ajudar. Puta, foi um trauma muito ruim. Cara, você como uma pessoa com força mental, vai ter o discernimento de procurar uma terapia, de procurar um aconselhamento, eventualmente de procurar um médico psiquiatra para te ajudar a superar isso de uma forma científica, profissional, farmacológica, etc. Tá? Então, não é assim, aguente firme. Não é isso. É você treinar cada vez que acontece uma coisa dessa, você ampliar sua paciência, reduzir a intensidade das reações, encurtar o tempo de recuperação e reinterpretar as situações de uma forma que talvez elas te fortaleçam, tá? Então a força mental é uma habilidade, não um traço fixo. Não é que as pessoas nascem com uma força mental, elas desenvolvem essa habilidade através desse exercício, tá? O próximo ponto é a fortitude. Fortitude, é uma palavra que a gente não usa muito, né? Mas eu diria força. A força em si, né? A fortitude, que é o quanto o seu comportamento muda quando você quebra. E, cara, você inevitavelmente vai passar por momentos de te quebrar. Tem gente que quebra com uma coisa, tem gente que quebra com outra. Mas em algum momento você vai ficar quebrado, velho. Vai ficar com a cabeça quebrada, com a mente quebrada, eventualmente com o financeiro quebrado. E o quanto que seu comportamento vai mudar quando você se vê numa situação dessa. Eu tenho feito terapia porque eu me encontro num momento assim de estar meio quebrado da cabeça, tá ligado? E é assim, todo mundo passa por isso. Em algum momento, em alguma circunstância. Pra mim, uma questão é o meu relacionamento.
Não que tenha terminado de uma maneira trágica nem nada, mas é porque pra mim era uma coisa, era um pilar muito importante da minha vida e perder esse pilar pra mim quebra algo dentro de mim. Eu acho que até pra gente tirar um pouco do peso da palavra quebrado, tipo, quebrou algo dentro de mim. Uma parte muito importante do meu ser que era o meu relacionamento. Era muito, muito, muito importante pra mim. E meu comportamento mudou muito quando isso aconteceu. Eu voltei a procurar coisas que já não fazia sentido pra mim, tipo, sei lá, ficar colando um monte de balada. Não balada, balada, tipo, rave. Não, não isso, mas tipo assim, antes eu não tinha muito hábito de no final de semana ir num pagode, nesses rolês. E que também não tem problema nenhum. Mas é uma mudança de comportamento. Porque antes eu pegava esse mesmo tempo que eu gastava no final de semana pra estudar, pra melhorar, pra fazer alguma coisa em prol de mim mesmo. E agora eu tô eventualmente gastando dinheiro, bebendo e ficando mais longe dos meus próprios valores, né? Então, eu preciso fortalecer a minha fortitude. Então é uma boa tática, assim, para fortalecer a sua força, a sua fortitude é você recusar dar o poder dos outros mudarem o seu comportamento. Puta, tá bom. Acabou meu relacionamento. Ó, vamos lá. Eu tava. Onde que eu tava, cara? Fui em Caraguatatuba. Eu tava em Caraguatatuba. Agora, no feriado. Aí eu tava lá fazendo barra. Na praia fazendo barra. Aí passou um cara bêbado, assim, ó, na minha frente. Me aplaudiu. Falou, caralho, da hora, tal, essas barras que você tá fazendo aí, tá bebaço. Eu falei, pô, chega aí, vamos fazer umas barras. Aí ele falou, não, mano, eu parei, tá ligado? Eu parei, eu sou calistênico. Ele falou, sou calistênico, sou da calistenia, mas eu parei, a mulher, terminei com a mulher, agora é só cachaça, só bebo e fumo, tinha até parado de fumar, não tava nem bebendo, agora terminei com a mulher, acabou minha vida, eu tô só bebendo e fumando e não quero nem saber mais de nada de treinar. Eu falei, caramba, eu não tô assim, tá? E aí também é bom, às vezes, você também ter autoconsciência de que você tá passando por uma fase que é sua fase. E talvez esse cara esteja passando pela fase dele. Eu não estou nesse nível, mas eu vi o quanto a pessoa mudou o seu próprio comportamento por conta de outra pessoa. Isso não é bom. Isso nunca é bom. Ainda mais quando isso é autodestrutivo, quando isso te afasta dos seus objetivos, quando isso te zoa, quando te prejudica, quando você fica mais fraco, né? Então, perceba quando você começa a agir diferente por estar chateado, né? E escolha conscientemente agir como agiria um bom dia. Mesmo que seu humor não tenha mudado. Você não tem que descontar seu mau humor nos outros. Ou você não pode deixar que o mau humor dos outros afetem a forma como você se comporta, entendeu? Então você não pode deixar que isso te afete tanto assim, tá? O comportamento alheio, tá? Tô aqui com a minha camisetinha da Universidade de Illinois, que é que é onde eu tô fazendo MBA. Wharton School tem um curso lá que eu fiz de empreendedorismo alguns anos atrás, através do Coursera. O Coursera, inclusive, tem esse curso que eu fiz na Wharton School de empreendedorismo e esse curso que eu faço de MBA na University of Illinois. Todos eles têm uma parceria com o Coursera, que você pode encontrar o link aqui na descrição. E que estudar é uma das ferramentas que mais me ajuda também a desenvolver essa força mental, esse aspecto que hoje em dia é uma das habilidades mais importantes aí dessa nossa geração, tá? Vamos lá. Eu deixei algumas anotações aqui no canto, por isso que eu tô olhando um pouquinho aqui para esse lado, porque tô com os pontos do que a gente vai falar hoje, tá? Você precisa entender que a força mental vai te ajudar a reduzir a intensidade das suas reações, encurtar seu tempo de recuperação, reinterpretar situações de forma que te fortaleçam e não te destruam, tá? Então eu falei de tolerância, fortitude, força, adaptabilidade, né? E o quarto ponto é a resiliência. A resiliência já é mais famosinha, né? Todo mundo conhece, todo mundo quer saber de resiliência, todo mundo fala de resiliência. A resiliência, ela melhora quando você reconhece que chegou ao fundo do poço. E isso é meio estranho, né? Mas quando você chega no fundo do poço, é lá que você precisa ser resiliente, é lá que você precisa
ter força para continuar, ter força para conseguir continuar se movendo e indo em busca do que você realmente precisa, entendeu? E aí, por que a resiliência ela é tão importante, principalmente no fundo do poço? Porque é lá que você precisa e decide imediatamente voltar para o seu comportamento normal. E como esse vídeo eu sempre tento trazer um aspecto comercial, assim, de exemplos, até porque a maior parte dos meus exemplos ou tem alguma coisa a ver com essa parte comercial ou com essas vivências de experiência familiar que eu tenho, eu diria que a resiliência é uma das habilidades mais importantes para você ser um bom vendedor, uma boa vendedora, porque a vida comercial ela é mais composta de nãos do que sims. E durante muito tempo você vai viver muitas incertezas que você vai precisar ser muito resiliente para conseguir seguir em frente, sabe? Então, a resiliência ela é parte fundamental desse trabalho aí. Não só comercial, mas da sua carreira. Então, hoje em dia, você precisa ser resiliente, você precisa ter essas habilidades desenvolvidas. E o objetivo da resiliência é reduzir o tempo entre o evento negativo, a reação emocional e o retorno ao equilíbrio. Vou dar um exemplo. Eu me separei. Cara, esse é o evento, tá? Separação, evento. Será que dá? Vamos lá. Ixi, minha lousa tá... Nossa, minha lousa tá uma porqueira. E porqueira. Vou colocar aqui, ó. Evento, emoção, equilíbrio. Ó, aqui, ó. Não precisa inverter o vídeo, não. Quer dizer, faz o que você quiser, editor. Pensando bem. Mas, que eu gosto desse ângulo aqui, ó. Então, esse aqui é o evento. Qual que é o tempo que você gasta para sentir a emoção? E qual que é o tempo que você gasta para voltar ao equilíbrio? Né? Isso aqui que é a equação da resiliência. É o equilíbrio entre o evento e a emoção. Que ele precisa se retroalimentar e precisa ser o mais rápido possível. Mais rápido possível. E você tem essa continuidade. Você ser reformular esses eventos ruins usando todas essas outros fatores que eu te falei antes, de adaptabilidade, de tolerância e tal, readaptar isso, reformular isso, trazer para sua vida. E reformular esses eventos ruins como ponto de virada da sua história, onde você que é o protagonista, não tem como você fugir disso. Quando você quando você assiste um filme, o protagonista, ele é o protagonista da própria vida dele, que está sendo retratado ali através de um filme. Mas ele, a pessoa ali é a protagonista, a pessoa ali que vai e resolve, e luta, e resolve, se apaixona, casa, morre, vai pra guerra. O filme o protagonista é um indivíduo. No seu caso, o seu protagonista da sua própria vida tem que ser você. E a força mental deveria estar debaixo do seu braço, no seu kit de ferramentas dentro da sua história, né? E aí também tem fatores importantes que te influenciam, fatores biológicos, tá? Falta de sono, falta de alimentação. Esses dois pontos, falta de sono e falta de alimentação, eles reduzem sua tolerância, eles reduzem sua força, eles reduzem sua resiliência, eles reduzem sua adaptabilidade. E, mesmo assim, sempre há um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta, como você pode escolher agir. Sempre. Você escolhe. Mesmo que essa escolha seja em fração de segundo. Sua cabeça está sempre pensando. Escolhe como você vai reagir. Não reage sempre por impulso, na loucura. Pensa. Seja intencional no que você faz, tá ligado? E um bônus adicional aí. Pratique esportes. Esportes que exijam que você tenha muita tolerância, muita resiliência, muita força. Esportes de combate, jiu-jitsu, luta, muay thai, capoeira, ou esportes de, sei lá, maratona. Algum esporte que você goste, né? Que você consiga unir, você gostar do esporte com esse ganho subjetivo aí que o esporte traz aqui pra dentro, ó. Dentro da sua própria cabeça, pra sua força mental, sua saúde mental. E essas coisas que hoje em dia as pessoas falam tanto, mas fica muito no superficial e uma coisa até meio aspiracional, né? Ah, eu quero ter saúde mental. Tá bom, mas como? O que compõe? O que compõe a sua força mental? Se você tiver uma força mental,
a sua chance de ter mais saúde mental aumenta, né? E a longo prazo, as pessoas lembram de você de duas coisas: o quanto você serviu aos outros e o seu caráter. As pessoas, é isso que você vai ser lembrado. Agir de forma coerente com seus valores. Lembra dos seus valores. Você está agindo de forma coerente com seus valores? Você é assim ou você está só reagindo? Você está agindo de acordo com seus valores ou você está reagindo de acordo com o comportamento dos outros, com os valores dos outros? Tem que sempre ter isso na cabeça. Mesmo em momentos difíceis. E é nessas que você constrói uma reputação de estabilidade, uma reputação de força, e você fortalece a sua reputação aí como uma pessoa mentalmente forte. Eu tenho certeza que você gostaria de ser reconhecido como uma pessoa mentalmente forte, a pessoa que ligam quando o BO estourou e você é a pessoa que sabe resolver, mesmo não sendo necessariamente a pessoa que tem mais recurso físico, recurso financeiro, recurso, mas você é a pessoa que tem mais recurso mental para resolver as situações de instabilidade. Fechou? Se você gostou desse vídeo, assiste esse próximo aqui, ó. Assiste esse próximo. Fica aqui comigo. Tamo junto, meu nome é Renan Martins e até o próximo vídeo. Um abraço.